Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa manhã. Para nós é um prazer, uma alegria, uma felicidade muito grande estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. E eu quero começar hoje perguntando para você o seguinte: você já usou algum provérbio na vida? Provérbio? Acredito que provavelmente sim, não é? Praticamente todos nós já nos utilizamos de algum tipo de provérbio para dizer ou expressar alguma verdade que nós achamos muito interessante no nosso dia a dia. Os provérbios, na verdade, eles são parte de um tipo de literatura, né? De uma forma de literatura diferenciada que inclui contos, lendas, adivinhações, canções, mitos, são pequenas doses, vamos dizer assim, de sabedoria condensadas, né? Que a gente tem e que a gente expressa no nosso dia a dia, né? Essa sabedoria incrível, resumida em pequenas frases que dizem muito. As frases são pequenas, né? Mas a sabedoria e o entendimento que essas frases nos trazem são grandiosas, né? No nosso dia a dia. E eu poderia dizer também que é um tipo de literatura facílimo de ser memorizado. A gente guarda os provérbios, nós guardamos os provérbios de uma forma muito rápida e muito interessante. Por exemplo, se eu disser assim, água mole em pedra dura, Isso significa, de uma maneira muito sofisticada, eu dizer para os irmãos assim, que a persistência, ela pode superar obstáculos, é ou não é? Não é assim? Água mole em pedra dura quer dizer o quê? Se eu for persistente, eu vou superar obstáculos que parecem intransponíveis, né? Ou seja, a gente está dizendo aqui de uma forma sábia, natural, simples, uma verdade que é extremamente profunda. Se eu disser, por exemplo, de grão em grão, ou seja, você percebeu que o provérbio também tem sempre uma frase e em seguida tem uma outra que completa ela, né? E o que quer dizer de grão em grão a galinha enche o papo? De uma forma mais sofisticada, de uma forma até, vamos dizer assim, sábia no sentido de negócios, né? Quer dizer que, vou traduzir para os irmãos, tá? Quer dizer que pequenas ações cumulativas podem gerar grandes resultados, não é não? De grão em grão a galinha enche o papo. Mas se eu disser assim, quem com ferro fere, isso sofisticadamente quer dizer o quê? Que existe uma justiça retributiva que vai chegar mais cedo ou mais tarde, mas vai chegar nas nossas vidas. Se eu disser assim, a pressa isso significa dizer o quê? De uma maneira sofisticada? Isso. Que se nós fizermos as coisas de maneira apressada ou apressadamente, isso compromete a qualidade, o resultado do nosso produto final. Não é assim? Mas se eu disser assim, santo de casa, ninguém errou aqui, todo mundo passou nessa prova com essas 5 perguntinhas, né? Todo mundo sabe como é que se complementa. Diga, querida. Todos são sábios são todos. Muito bem. Esse santo de casa não faz milagre significa que as pessoas mais próximas de nós, elas são aquelas pessoas que nós menos confiamos. Nós dedicamos uma confiança muito pequena a elas e ao seu potencial. Concorda comigo? Não é assim? Enfim, até o próprio Jesus Cristo, por isso que eu coloquei essa imagem aqui inicialmente, ele usa de provérbios. De vez em quando ele estava dizendo algum tipo de provérbio na época dele. E mais notadamente, ele utilizou esse santo de casa não faz milagre. Lembra qual é o versículo bíblico que tem escrito isso? Jesus Cristo dizendo que santo de casa não faz milagre.
Ninguém lembra dessa referência? Não é assim, né? Não é dessa forma, mas... Nosso querido Gibson aqui parece que matou a charada, né? Não é bem assim, desse jeito, né? Santo de casa não faz milagre. Mas ele vai dizer que não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa que dizer que santo de casa não faz milagre. E isso está muito bem respaldado, está muito bem utilizado, esse sistema de desconfiança, de descrédito, de incredulidade em relação a ele mesmo, no texto de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Abra sua Bíblia, porque é exatamente aí onde nós vamos pousar para fazer a reflexão dessa manhã. Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Esse texto bíblico nos diz assim: e partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Que Deus queira nos abençoar na compreensão do texto que nós acabamos de ler aqui, no nome de Jesus. Ore comigo. Pai amado e Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença nessa hora, queremos te agradecer imensamente a saúde que nós estamos gozando no dia de hoje, o fato de podermos estar aqui, o alimento que nós temos à nossa disposição e principalmente o alimento espiritual, que é a Tua palavra que a gente tem para ouvir, para meditar, refletir, pensar e colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor. Nos dá, portanto, a graça de ouvir a Tua voz nessa manhã, que o Teu Divino Espírito Santo seja o verdadeiro ensinador. E muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra de novo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós queremos hoje trabalhar com os irmãos em cima deste tema que parece um tanto quanto diferente e eu diria talvez assim meio estranho para o nosso dia a dia. Mas nós queremos falar hoje pela manhã sobre 3 bons motivos para não crer em Jesus. Aí você pode estar pensando assim: peraí, pastor, o senhor está nadando contra a maré? O senhor agora vai fazer um furo no barco? Como é que é essa história daí que a gente tem 3 bons motivos para não crer em Jesus, para não acreditar em Jesus? Veja bem, esse tema ele surge a partir de uma espécie de contradição que a gente encontra nesse texto. Veja bem, o texto começa dizendo assim, que Jesus voltou para a sua terra. Em algumas traduções diz assim, voltou para a sua pátria. Qual era a terra de Jesus? Qual era a pátria de Jesus? Onde foi que ele cresceu? Nazaré, ok? Ou seja, Jesus estava voltando para a cidade de Nazaré, onde ele tinha a casa dele, com a família dele, e é por isso que o texto aqui, inclusive, o narrador diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria,
Não estão aqui os seus irmãos e dá nome aos irmãos de Jesus? Não estão aqui também as suas irmãs? Então, Jesus era extremamente conhecido daquela cidade. Por quê? Porque ele não nasceu lá, mas cresceu lá, viveu lá, absolutamente. Porém, todavia, contudo, como é que esse povo que conhecia Jesus, que ouviu crescer, não acreditava em Jesus? Está dando para entender agora? Não é isso que diz o texto? É exatamente isso que diz o texto. E olha só que coisa interessante. Esse texto no final dele diz assim, que Jesus se admirava da incredulidade dos moradores da cidade de Nazaré. Você está entendendo agora porque eu digo sempre aos irmãos, e espero que os irmãos coloquem isso em prática dentro da sua cabecinha, que a gente não pode ler a Bíblia de carreirinha, como eu digo, a gente tem que ler prestando atenção. Porque quando a gente presta atenção, a gente começa a fazer reflexões em cima daquilo que está escrito. Se Jesus nasceu na cidade, nasceu não, eu quero dizer que nasceu, cresceu na cidade de Nazaré, morava na cidade de Nazaré, as pessoas o conheciam. Como é que Jesus olha para esse povo agora e diz assim, rapaz, eu me admiro do quanto vocês são incrédulos, do quanto vocês não acreditam em mim. E, aliás, só 2 vezes na vida de Jesus, Jesus se admira de alguma coisa. Já prestou atenção nisso na Bíblia também? Só em 2 passagens a gente tem o registro de que Jesus estava admirado de alguma coisa. E daqui a pouco eu vou falar sobre essa palavra admiração de uma forma mais aprofundada. Mas a primeira vez que diz que Jesus estava admirado de alguma coisa é exatamente no Evangelho de Mateus, quando a gente lê que um centurião vai até Jesus pedir, interceder a ele pelo seu servo que estava doente. E Jesus se predispõe a ir na casa dele, mas ele diz, não precisa ir lá. Basta que você mande uma palavra, uma ordem, e o meu servo vai ficar bom. E ali Jesus diz assim, o texto diz que Jesus se admirava da fé daquele centurião romano, está entendendo? Que era, portanto, um gentil. Então, a primeira vez que Jesus se admira de alguma coisa é da fé de um sujeito que não era do povo de Deus. E a segunda momento em que Jesus se admira de alguma coisa é da incredulidade do povo de Deus. Percebe a contradição? A fé deveria estar dentro do povo de Deus, mas o fator de admiração de Jesus é da incredulidade do povo de Deus. Enquanto que o segundo fator de admiração de Jesus é da fé de um sujeito que não era do povo de Deus. Entende agora? A palavra admiração, né, nessa situação aqui, significa, na verdade, que Jesus ficou estupefato, pasmo, aturdido, chocado, espantado, surpreso e perplexo com a fé do centurião e com a incredulidade do seu povo. Agora, qual é a questão que eu quero levantar aqui com os irmãos? Quais seriam, portanto, os motivos, aquilo que eu estou chamando de bons motivos, para que aquele povo de Nazaré não acreditasse, não cresce em Jesus? Entendeu agora aonde eu quero chegar com esse tema? Quais seriam os 3 motivos que aquele povo que viu Jesus crescer, conviveu com ele, andou com ele, estava ao lado dele, tinha para, na verdade, expressar tamanha incredulidade diante de Jesus? O primeiro deles,
Vamos ver aqui agora. Primeiro motivo, o bom motivo pelo qual os habitantes da cidade de Nazaré não acreditavam em Jesus. Pasmem vocês. O primeiro motivo é esse. Não conseguir transformar a admiração em fé. Você viu direitinho o que é que o texto diz aí logo no início? O texto diz assim no versículo de número 2. E chegando o sábado, começou Jesus, né, no caso, a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se, o quê? Admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Mas diante dessa situação aqui, qual é o sentimento que é despertado naquele povo da cidade de Nazaré? Era o sentimento de admiração. O texto está claro ao dizer isso, não está? Os moradores de Nazaré se admiravam de quê? De Jesus. Ele não estava ensinando na sinagoga? E aí eles olhavam para aquele ensinamento, para aquelas palavras, para aquele discurso de Jesus e diziam assim: rapaz, isso é absolutamente admirável. Isso nos deixa aturdidos, atônitos, perplexos, surpresos, tal qual Jesus estava também admirado da incredulidade deles. Da mesma forma, do mesmo jeito, eles se admiravam, portanto, de Jesus e das obras que Jesus fazia. O texto diz: ouvindo, pois, Jesus, muitas pessoas, não eram poucas, muitas pessoas da cidade de Nazaré ficavam impressionados com a sua capacidade de resposta, com a elaboração e articulação do seu discurso, com a sabedoria que ele demonstrava e principalmente com as obras de poder que Jesus fazia. Tudo isso causava admiração. E esse sentimento de admiração, ele despertava questionamentos, percebeu? Quando eles ficam admirados com Jesus e o discurso de Jesus, isso gera, na verdade, na vida deles ou na mente deles, gera questionamentos. Eles olham para Jesus e dizem assim: de onde é que ele vem essas coisas? Segundo, e essa sabedoria que ele demonstra ter? Coisa impressionante. E a palavra sabedoria aqui é a palavra sofia, né? De filosofia, de psicologia, enfim. Todas essas gias que existem por aí. Ou seja, o que eu quero dizer é que aqueles indivíduos era de se esperar que essa admiração se transformasse em... Mas se transformava? Não. Não se transformava em fé. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui que eu acho bastante interessante. Por a gente admirar alguma coisa ou alguém, isso não significa que a gente acredite que esse indivíduo é digno de crença, confiança, crédito e, portanto, fé, no final das contas. Vê bem, a admiração, ela é capaz de despertar em nós algumas coisas, como, por exemplo, é capaz de fazer de nós um fã-clube, não é? Quando a gente admira alguém, a gente não se torna fã dessa pessoa? É exatamente assim. Também, a admiração é capaz de nos fazer fiéis seguidores desse indivíduo, não é não? Quantas pessoas você segue na internet? Você não segue um bocado de gente na internet? Não é assim? Então, por que você segue essas pessoas? Porque você as admira. Não é verdade? Você só segue quem você admira. Eu gosto do pensamento de fulano, eu gosto da forma como Beltrano tem aquele podcast, eu gosto disso, eu gosto daquele cara que é um escritor. Então, na verdade, eu me torno fã desse indivíduo, eu me torno um seguidor desse indivíduo,
A admiração pode gerar curtidas, não pode? Pode gerar likes também, não pode? Pode. E aí a gente vai ter um caminho bem moderno a seguir nesse instante, daí em diante. Mas a admiração não é necessariamente capaz de gerar fé em nós, nem naquele povo naquela época. Por quê? Fé é o quê? Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de realidades que não se vê. Então, a admiração, ela está calcada sempre em alguma coisa que a gente vê. A fé está calcada numa coisa que a gente não vê. Percebe a diferença? Por isso, a admiração não é necessariamente capaz de gerar fé. Então, qual é o primeiro bom motivo para aquele pessoal não acreditar em Jesus? É porque eles não foram capazes de transformar a admiração em fé. Admirar Jesus, eles admiravam. Mas ter fé nele é outra coisa. Eles não tinham fé de que ele era capaz, de que ele seria verdadeiramente o Filho de Deus. Desta forma, por mais contraditório que pareça, veja bem o que eu vou lhe dizer, por mais contraditório que pareça, admirar Jesus demais pode ser uma boa razão, um bom motivo para não crer nele. Fica um negócio meio, né? As avessas na contramão aí. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Agora, não é verdade isso no nosso dia a dia? Pelo menos no meu dia a dia, que eu conheço algumas pessoas que admiram demais Jesus. Acham ele um cara fantástico, maravilhoso, extraordinário. Elogiam os pensamentos de Jesus assim de uma forma maravilhosa. Acreditam que ele foi um grande pensador. Acreditam que ele foi alguém que fez diferença na história da humanidade. Mas, tem fé nele? Não. Não tem. Não acreditam que ele veio salvar o mundo. Muitos não acreditam nem que ele era filho de Deus. Outros dizem assim simplesmente, Jesus foi um grande profeta. Não é verdade? Por quê? Porque a admiração pelo pensamento, pela forma de ser, por aquilo que ele fez, é uma coisa. Mas isso não se transforma em fé, necessariamente. Então, qual era o primeiro bom motivo para o pessoal de Nazaré, moradores de Nazaré, cidade onde Jesus cresceu, não crer em Jesus? É porque eles não foram capazes de transformar a admiração que tinham em fé. Agora, a pergunta seguinte é, por que na verdade, até eu lembrei de uma frase que diz assim, o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. E é verdade, quando você está com uma coisa boa, a tendência sua é se acomodar e nunca querer partir para o ótimo, né? O bom é admirar Jesus. O ótimo é ter fé nele. Mas aí não vai. Não se complementa, não se completa. Mas por que então, na verdade, esse pessoal não era capaz de transformar a admiração que tinha em fé? Aí vem o segundo motivo, o segundo bom motivo pelo qual eles não criam em Jesus. Está aqui. Deixar que questionamentos virem escândalo. Essa foi a segunda coisa que eles fizeram. Eles deixaram que questionamento se transformasse em escândalo. Vê bem, o que é que diz o versículo de número 3? Diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E o texto termina dizendo assim, e
Escandalizavam-se nele. E escandalizavam-se nele. O verso 2, no verso 2, o pessoal faz um monte de questionamento, não faz? De onde vêm essas coisas? O que é essa sabedoria? Quem lhe deu essa sabedoria? E em terceiro lugar ele diz assim, e como ele faz essas obras maravilhosas? Então o versículo 2 é cheio de questionamentos. Mas o versículo 3 continua assim com questionamentos sem resposta. O versículo 3 diz, agora, peraí, não é o carpinteiro, não é o filho de Maria, não é o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e as irmãs dele não estão aqui? Tudo isso são questionamentos. Mais uma vez, ou seja, eles são capazes de definir toda a árvore genealógica de Jesus, né? Toda a árvore genealógica de Jesus está aí, né? Ainda que alguns não acreditem, eu dei algumas arrumadas aí para dizer que não eram irmãos, eram primos, eram alguma coisa assim, eram parentes, né? Então há umas arrumações aí que o pessoal faz em torno desse sentido. Mas o que interessa aqui é que, na verdade, essa árvore genealógica levantada, questionada, não traz resultado positivo para uma crença em Jesus. As raízes familiares, o respaldo, o alicerce de saberem a origem de Jesus de Nazaré, não transformava isso em fé. Não levavam eles a fé de jeito nenhum. Mas, pelo contrário, fazia o quê? Como é que termina o texto? Eles sentiam-se ofendidos, porque, literalmente, a palavra escândalo, que a gente tem no português com o sentido de que é uma notícia que não se espera, é alguma coisa que é complicada na vida de alguém, significa exatamente isso, se sentir ofendido. É uma das possíveis traduções para essa palavra escândalo, é exatamente esse sentir-se ofendido. Mas ele quer dizer que questionamentos sem respostas definitivas, eles se transformam em escândalos. Eu questionar, sem definir nada, vou transformar simplesmente isso num escândalo. Aí vamos para a outra raiz da palavra escândalo. Significa, na verdade, colocar um obstáculo ou um impedimento no meio do caminho. O que é um escândalo? O escândalo, literalmente no grego, é você colocar uma pedra no caminho. Você está entendendo que toda vez que nós começamos a questionar as coisas, nós estamos colocando pedras no meio do caminho? Nós estamos impedindo o nosso caminho de avançar. Eu não estou aqui defendendo que a gente não deve questionar as coisas. A gente precisa questionar as coisas. Nós devemos questionar as coisas. Mas a partir do momento que nós questionamos as coisas sem ter respostas definitivas, sem chegar a lugar nenhum, pelo questionar, simplesmente isso vai acumulando pedras no meio do caminho, criando obstáculos no meio do caminho. E essa criação de obstáculos no meio do caminho me impede de chegar aonde eu deveria chegar. Ou seja, o relatório final sobre a pessoa de Jesus foi um escândalo. Quando eles começam a levantar, né, a pessoa de Jesus, né? Os primeiros questionamentos é sobre o que ele fez, o que ele fazia. Que coisas é essas que ele faz? De onde é que vem essa sabedoria dele? Eram coisas referentes às ações dele e às obras que ele faz, de onde é que vem? Mas os segundos questionamentos não são sobre as coisas que Jesus fazia,
mas sim sobre a pessoa de Jesus. Não é filho de Maria, não é carpinteiro, não é irmão de fulano, beltrano, cicrano, as irmãs dele não estão aqui. Então, eles questionam o que Jesus fazia e eles questionam quem Jesus era na verdade. E esses questionamentos não levavam a lugar nenhum, a não ser servir de pedra de tropeço para que eles não crescem em Jesus naquele instante ali. E quanto mais questionamentos forem feitos, mais dúvidas nós vamos levantar. Concordam comigo? Quanto mais questionamentos nós fizermos, mais dúvidas nós iremos levantar e não iremos chegar a lugar nenhum. Eu não sei se você notou, mas uma das coisas que mais Jesus fazia era responder perguntas. Percebeu? Uma das coisas que mais Jesus fez em todo o ministério dele foi só responder perguntas, perguntas, perguntas e perguntas. Até que um dia Jesus se aborreceu. E em vez de responder a pergunta, ele resolveu perguntar. E daí em diante ninguém mais perguntou nada para ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Vamos até o versículo 46. Mateus 22, verso 46. Pouco antes aí de Marcos, você está em Marcos no capítulo 6. Você volta um pouquinho aí, é o livro anterior. Evangelho de Marcos, capítulo 22, versículo 46. Diz assim: e ninguém podia responder-lhe uma palavra. Deste dia em diante, ninguém ousou mais interrogá-lo. Eu acho que Jesus estava de saco cheio de tanto responder perguntas. A bem da verdade, eu acho que era isso. Nesse dia ele disse assim, sabe uma coisa? Em vez desse povo agora ficar me perguntando, questionando, eu vou dar uma tacada para ver se esse povo aprende. E aí ele levanta uma questão sobre Davi. Você pegar esse capítulo 22, você vai ver que, na verdade, ele do começo até esse instante, até o momento final em que Jesus resolve fazer a pergunta sobre Davi, é uma série de questionamentos que o pessoal faz. Mas foi um santo remédio. Daí em diante, ninguém mais resolveu interrogá-lo com nada, vez nada. Se você quer um bom motivo para não crer em Jesus, comece a fazer perguntas sem cabimento. Deus? De onde é que vem Deus? Já ouviram essa? Deus é a origem de todas as coisas, mas e ele veio de onde? Não tem essa? E tem muitas outras perguntas que vão sendo multiplicadas. Então, se você quer um bom motivo para não crer, comece a fazer questionamentos. Comece a fazer perguntas de onde você não vai ter resposta nenhuma. Vê bem as perguntas que eles fizeram. De onde vêm essas coisas? Que coisas? Outra pergunta. E quem foi que lhe deu essa sabedoria que ele tem? Mas aí precisava alguém dar para ele? Como se fosse um presente? Vem cá que eu vou te dar, Jesus, o presente da sabedoria. E outra coisa, ele perguntava, como é possível ele fazer essas maravilhas que ele faz? Isso é o tipo de pergunta que, se você quer crer, você vai ter motivo para acreditar. Mas se você não quer crer, você vai ter um monte de motivo para também não acreditar naquilo dali. Primeiro bom motivo para o pessoal não acreditar em Jesus foi qual mesmo? Não conseguiram transformar a admiração em fé. E o segundo motivo foi exatamente esse daqui. Deixar que questionamentos virassem escândalos, pedras no caminho que impediam eles de acreditar. Terceiro lugar, o terceiro bom motivo para não acreditar em Jesus era esse aqui. Apegar-se a antigos paradigmas. Apegar-se a antigos paradigmas. Esse foi o terceiro e bom motivo.
E esse paradigma aí, aliás, a fundamentação para essa colocação que está aí, é exatamente o mesmo versículo 3. O texto diz como lá no versículo 3, não é este o carpinteiro, não é este filho de Maria, não é este irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? As irmãs dele não estão aqui conosco, beleza? Olha só, presta atenção direitinho. Jesus se criou em Nazaré. Todos o conheciam, sabiam seu endereço, sabia a sinagoga que ele estudou, sabia quem tinha sido os seus mestres, sabia com quem ele tinha brincado no meio da rua, porque Jesus brincou no meio da rua, viu, também, viu? Pelo amor de Deus, né? Enquanto criança, Jesus também ia de pé descalço para o meio da rua brincar com os meninos também. A mãe também gritava, chamando ele para casa às 6 horas da noite para tomar banho, porque estava na hora de ir para casa. Enfim, nada era desconhecido daquelas pessoas. Tanto não era desconhecido que eles sabiam a profissão, sabiam que era mãe, sabiam qual era a família. Então, eles tinham um sólido conhecimento da história de Jesus. E isso vai gerar paradigmas que engessam esse povo para que creiam em Jesus. Qual é o primeiro paradigma que isso cria? É o paradigma de ser um carpinteiro. O primeiro paradigma sólido que eles têm para se segurar e não sair dele a respeito de quem era Jesus é dizer assim: não é este o carpinteiro, ponto. Eles o tinham visto aprender a profissão de carpinteiro com o pai dele. Provavelmente alguns deles tinham alguma peça em casa feita por Jesus, uma mesa, um banco, né? Alguma coisa feita por um carpinteiro. A cidade toda não era feita de carpinteiro, não. Era uma família que tinha uma carpintaria e lá o pessoal ia e encomendava as peças e ele vendia, viu, minha gente? Era isso. Então, na mente deles, é como se eles dissessem assim: esse sujeito não pode deixar de ser carpinteiro. Quem é que está fazendo ele agora de mestre? Para nos ensinar aqui na sinagoga. De onde é que veio isso? Você percebe como eles se fecham dentro desse paradigma? Que parece que Jesus não poderia ser outra coisa a não ser um carpinteiro. E a palavra carpinteiro aqui, na verdade, ela significa, em geral, pedreiro, ferreiro e artesão. Olha, saca só. Gostaram do saca só? Foi assim, bem jovem, né? Saca só. Só na vontade, né? Só na vontade e no linguajar, né? Mas vou mudar aqui, né, para uma linguagem mais adulta, né? Imagine só. Olha, agora melhorou, né? Você mora na rua onde você foi criança. Você tem Zezinho ali da esquina que brinca com você o tempo inteiro, joga futebol com você, e etc, etc, etc. Você cresce, Zezinho cresce também. Aí, de repente, você vê Zezinho lá na esquina, fazendo um discurso. Zezinho que é pedreiro, viu? Zezinho que é pedreiro. E você já contratou ele para fazer alguns serviços na sua casa. Aí você vê Zezinho que é pedreiro, que já fez serviço na sua casa, demonstrando uma sabedoria enorme, fantástica, extraordinária, e de repente Zezinho olha para a sua cara e diz assim: eu sou o Messias. Aí tu, peraí, tá brincando? Tudo bem que tu tá muito sabidinho aqui, né? Mas tu é o cabo que estava comigo ali, de canela suja, batendo bola, né? Até 6 horas da noite. Alô? Você percebe como nasce a incredulidade nessa hora?
a descrença nessa hora, exatamente assim, exatamente desse jeito. Esse era o primeiro paradigma que eles tinham para não acreditar em Jesus. Por quê? Porque eles estavam agarrados aos paradigmas antigos. Segundo paradigma, é a segunda frase. Primeiro ele diz, não é esse o carpinteiro? E aliás, é o único lugar onde se diz aqui que Jesus era carpinteiro, viu? Os outros lugares dizem assim que Jesus era filho do carpinteiro. Aqui não, aqui diz que ele era o carpinteiro. O segundo paradigma que o texto traz para a gente é exatamente a segunda frase, quando diz assim, ele não é filho de Maria? Ele é filho de Maria, que mora ali na rua B2. O segundo sólido paradigma a que eles estavam apegados é que ele era o filho de Maria. Mas a expressão certa não deveria ser esta. A expressão certa deveria ser, esse não é o filho de José? Sacou? Jovem de novo aqui agora. Sacou? A expressão correta não era, ele não é o filho de Maria? Não. Naquela época não se falava desse jeito. Naquela época se falava pela genealogia do homem. Então a expressão correta deveria ser, este não é o filho de José? Qual era o paradigma estabelecido aí? É que na cabeça daquele povo que conhecia a história deles, no nascimento desse menino, que foi o primeiro, tem uns negócios aí meio duvidoso, meio complicado, era noiva, apareceu grávida, José tentou deixá-la secretamente, mas depois resolveu assumir. Quando ele diz assim, não é o filho de Maria, isso aqui é uma desqualificação de Jesus. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? É uma desqualificação de quem era Jesus, para agora dizer que era o Messias. Como é que eu vou crer nisso? Como é que eu vou acreditar nisso? Nessa situação complicada e difícil, de uma paternidade duvidosa. Esse é o segundo paradigma que eles estavam apegados. E por isso eles eram impedidos de crer em Jesus. Terceiro paradigma também é o restante da frase. O terceiro do sólido paradigma que eles estavam apegados era, não é o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e as irmãs dele não estão aqui conosco, portanto, se todos estão aqui, esse sujeito também é daqui. E ele não deveria se arvorar e ir para canto nenhum dizendo que é nada. Ele não deveria alçar voo além de Nazaré. Porque se está todo mundo aqui, todos os 4 irmãos dele, e mais as irmãs, quem é que não sabe quantas eram? Se está todo mundo aqui, o lugar dele também é aqui. E o lugar dele é como? Carpinteiro. Você entende agora o quanto era difícil para aquele povo, daquele povoado, e aqui eu estou sendo redundante mesmo para frisar isso, era um povo de um povoado. Não era nem de uma cidade grande como Jerusalém. Era um povo de um povoado que estava agarrado aos seus paradigmas, ao seu conhecimento, aquilo que sabiam a respeito de Jesus, as informações que eles tinham. Então,
quebrar esse paradigma, transpor esse paradigma, era muito difícil para eles. Eu não estou sendo advogado de defesa dos habitantes de Nazaré, não. Eu estou só, na verdade, explicitando os bons motivos para eles não crerem em Jesus. Era uma mudança radical de paradigmas. Muito radical. Isto implica, ou melhor, isso explica a pequenez da fé daquelas pessoas e o gigantismo da incredulidade deles. A incredulidade era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que fez Jesus se admirar, ficar aturdido, estupefato, atônito, surpreso, perplexo. Porque na cabeça de Jesus é assim: já que esse povo me conhece, sabe quem eu sou, ele pode confiar em mim. Mas não. Ao contrário. Eles foram uma das cidades que menos acreditaram em Jesus. Juntamente com aquelas outras 3 que eu falei a semana passada. Lembra? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Aí se junta, porque ficava na mesma região, Nazaré também. Enfim, isso explica agora por que o texto diz assim, que Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas, a não ser curar alguns poucos em que ele impôs as mãos. Gente, o que o texto está dizendo é mais ou menos assim: não é que o poder de Jesus encolheu, não é que o poder de Jesus deixou de existir. Não, nada disso, absolutamente nada disso. Significa simplesmente que as pessoas não levavam os enfermos para que ele curasse, porque as pessoas não acreditavam que ele era capaz de curar. Eles preferiam ficar com os doentes do que levar esses doentes a Jesus para ter a possibilidade de serem curados. Por quê? Porque a incredulidade deles era grande demais. E essa palavra traduzida por incredulidade, no original grego, é a fé. O A na frente, tracinho e fé. Ou seja, é a ausência de fé. Apistes. Ou seja, eles não tinham mesmo, era fé de que Jesus era Jesus. Eu vou dizer assim, os moradores de Nazaré, eles não tinham fé em Jesus de Nazaré. Entendeu? Os moradores de Nazaré, eles não tinham fé em Jesus de Nazaré. Se Jesus fosse de qualquer outra cidade, talvez eles acreditassem que Jesus era Jesus. Mas como Jesus era de Nazaré, e eles eram de Nazaré, e cresceram com Jesus, então eles não tinham fé. Pergunta que a gente pode fazer é voltar isso para nós mesmos, né? E eu? O que é que está acontecendo comigo e com a minha fé? Ao longo do caminho, eu deixei de ter fé em Jesus e passei a ser um admirador de Jesus. Passei a ser um recitador de versículos e de frases que ele citou. Mas na hora de ter fé mesmo para valer, eu não tenho. E aí? O que é que está acontecendo comigo? Eu realmente me acostumei com Jesus, como os moradores de Nazaré se acostumaram
com Jesus que andava pelas ruas dele e não viram mais o Cristo da fé, mas só o Jesus histórico de Nazaré. Jesus está se tornando para mim um indivíduo com quem eu tenho caminhado dia a dia, passo a passo, um bom amigo, companheiro, legal, mas não o meu Deus. Como é que tem sido isso? De que maneira eu tenho trabalhado isso? De que forma isso tem repercutido na minha cabeça? Eu hoje faço certos questionamentos que não me levam a lugar nenhum, a não ser a colocar pedras no meu caminho da minha fé cristã. Eu tenho me tornado cético, de certa maneira, ao questionar certas coisas. Porque quando a gente é novo convertido, é tudo muito legal, muito bonitinho, não, Moisés? Tudo tranquilo, né? Temos uma fé fervorosa, inabalável. Eu ia dizer assim, temos uma fé fedendo, mesmo de verdade, não é? Mas parece que quando a gente vai caminhando com Jesus e vai andando dentro da igreja, parece que os questionamentos vão começando a surgir, a se levantar. E aí, daqui a pouco, esses questionamentos se tornam pedras no caminho, obstáculos e impedimentos. Você entende agora porque Jesus diz que santo de casa não faz milagres? Porque em Nazaré ele não foi capaz de exercer plenamente todo o poder que ele tinha, porque as pessoas eram incrédulas, 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 incrédulas de verdade. E tinham os seus motivos para serem incrédulos. Concluindo, quais foram os 3 bons motivos pelos quais aquelas pessoas não acreditavam, não criam em Jesus? Primeiro deles, a gente não consegue crer quando a gente não transforma a admiração em fé. Segundo, a gente não consegue crer quando se deixa questionar, ou quando se deixa que questionamentos se transformem, virem escândalo. Terceiro, a gente não exerce fé, a gente não crê quando se apega a antigos paradigmas. E de repente a gente se torna mais religioso do que cristão, do que alguém que tem fé realmente em Deus. E tornamos o nosso modo de pensar a caixinha preta, fechada, onde ninguém entra. E a gente não sai mais dali. Há, porém, uma ressalva a ser feita. Ali, em Nazaré, no centro da incredulidade, que deixou Jesus atônito, aturdido, havia, preste bem atenção, uma minoria que não perdeu a sua fé. Amém? Amém. Mas que venceu a admiração nociva, que venceu as pedras no caminho dos escândalos, que venceu e rompeu com os paradigmas antigos. Existia ali uma pequena minoria que não se deixou contaminar por todo o ambiente, todo o clima que era vivido na cidade de Nazaré. A ressalva é quando o texto diz assim, que Jesus curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Amém? Curou alguns poucos, mas curou. Exerceu o seu poder. Mostrou
que ele era o Filho de Deus. Poucos, poucos, poucos. Alguns poucos, mas alguns poucos que não tinham perdido a fé. O que eu quero nessa manhã? Eu quero que você coloque-se entre esses poucos que não vão perder a fé. Esses poucos que, apesar do ambiente ser de total incredulidade, de existirem bons motivos para ser incrédulo, mesmo assim, você não vai perder a sua fé. Você vai permanecer entre esses poucos. E sempre serão poucos, não muitos. Saiba disso. Mateus 7,14 diz assim: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Mateus ainda, capítulo 22, versículo 14, vai dizer assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Amém. E ainda, o texto bíblico vai dizer assim: então disse aos seus discípulos, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos. Você percebe que Deus sempre trabalha com poucos, 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 poucos. Mas poucos que não perdem a fé. No nome de Jesus. Amém. Amém. Esteja entre esses poucos. Amém e amém.